Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Stephanie e este é o Atípicos, porque ser diferente é normal. Eu queria começar hoje, assim, um pouquinho diferente. Eu queria estar agradecendo os apoiadores. Vai estar passando na tela também, né, do nosso grupo, as pessoas que têm aí contribuindo para ficar melhor aqui o nosso trabalho também. E se você gostar de querer anunciar aqui conosco também, colocar o seu nome aqui, deixar no telão passando também, pode estar entrando em contato com o JL Studio. Agradeço a Deus, né, pela vida do Juari, pela vida do Luiz, né, sou muito grata. E também sou muito grata por esse programa, né, tá acontecendo. O programa aqui é diferente, a gente fala de muitos temas aqui, fala de neurodivergências, mas também a gente fala de fé, né, fala de família, relacionamento, que também é muito importante para as famílias neurodivergentes, né? E também gostaria de deixar um agradecimento especial, né, para quem nos assiste lá em casa e as pessoas que têm vindo até a mim também, e parabenizar pelo trabalho que eu tenho feito até então e os temas que eu tenho trazido, e eu gostaria de deixar um oi aqui especial para vocês. Muito obrigado por estar sempre vindo me falar coisas muito bonitas, né, eu tenho recebido, e isso é Deus, né, que toca o nosso coração com amor e com cuidado. Então, hoje aqui eu tenho 2 participações, né, muito especiais, um convidado e a participação do meu esposo, que é o Baldo. Eu sou aquele cara que sempre fica no sofá lá, né? Dando os pitacos. Hoje eu tô aqui. Os pitacos do Baldo. Hoje nós vamos ter os pitacos do Baldo, né? E também, para a nossa conversa de hoje, eu chamei o pastor da minha igreja, da Ser Livres, né? Que a gente congrega lá, o Johnny Stutzer. Seja bem-vindo, Johnny. Muito obrigado, Stephanie, Baldo. É muito bom estar aqui com vocês, né? E é um privilégio poder conversar nesse nível aqui, né? É muito legal. Vocês são grandes amigos de muito tempo já. E hoje a gente está aqui fazendo algo inédito, maravilhoso. Queria, antes de tudo, parabenizar vocês, porque vocês resolveram entrar numa batalha onde poucos querem entrar. E eu creio que tudo que é conversado aqui, divulgado, faz diferença para muita gente que está precisando de encorajamento e de apoio. É isso aí. Então, vamos seguir. O nosso tema de hoje, então, vamos falar, né, para eles, o nosso tema de hoje. A importância da fé no contexto familiar pós-moderno. E é isso? Que tema complicado, né? Na verdade. É bem amplo. Mas se você... eu acho que era bem importante também para o pessoal de casa, né, que está assistindo. Muitos que vão assistir já conhecem o Johnny, porque o Johnny já mora aqui né, em Rio do Sul, na nossa cidade, onde a gente filma, né, há muito tempo. Sim. Né? Nós também o conhecemos há bastante tempo, né, Johnny? Sim, nós estamos em Rio do Sul há 25 anos. Começamos aqui, né, com a comunidade que já era iniciada, e Deus nos deu aí a satisfação, a alegria de poder servir ao povo rio-sulense já todos esses anos. Então nem parece que já faz todo esse tempo, né? A gente vai envelhecendo e nem percebe, né? Sim. Esses dias eu até fiquei assim meio chateado, porque primeiro fui buscar minha carteirinha, né? Já tinha direito, eu pensei que ia ganhar uma carteirinha, era uma folha desse tamanho, quer dizer, todo mundo fica sabendo que... E aí abri um aplicativo para buscar aquelas caronas, né, por aplicativo, daí procurei uma vaga e daí diz assim, vaga para um idoso. Eu disse, meu Deus, o tempo passa, a gente não se dá conta, mas estamos em Rio do Sul todo esse tempo, essa cidade que nos acolheu, nos recebeu, e a gente sente que aqui é o nosso lar, sempre foi, né? E graças a Deus estamos muito felizes. Toda a nossa família, né, está aqui. E você criou, né, também basicamente os filhos aqui, né? Exatamente. Eles vieram, né, assim, adolescentes, pequenos, né? Isso. O Johnny criou o suspense e agora tem que falar a idade, né? Então na verdade já passei dos 60, né? Hoje eu estou nos 62 anos. Mas uma coisa que eu queria comentar é que o espírito
né, de criança, né? E ele tem um jeito muito peculiar, né? Mas olha, o que você falou é uma questão assim que sempre me vem à mente, assim, cara, tu tá agindo como uma criança. É que às vezes se assusta, eu me pego assim também e fico pensando, poxa, eu tô com 45 agora, e... Cara, tu não se vê com essa idade, não né? Vê, parece que vê. a gente tá com aquela mente ainda lá de trás e tu acaba levando um susto, né? Eu acho que alguma coisa mudou, não sei o que mudou, mas quando eu era criança, você olhava um cidadão de 55, 60 anos e que velho. E hoje, com 70 anos, é um cara novo, né? É um piá, como dizem, né? Mas enfim, esse não é o nosso tema, né? E hoje você está, né, como antes eu falei, na Ser Livre, né? Sim, Como é que é trabalhar lá? Como é que é para você? Vou explicar um pouquinho para quem não nos conhece, né? Eu sou casado com a Márcia. A gente estávamos originalmente em Blumenau naquela época. Viemos para cá no ano de 1999 com os nossos 3 filhos. E foi assim uma orientação de Deus, um chamado claro. Aqui não dá tempo de explicar todos os detalhes, mas num determinado momento da nossa vida a gente teve a clara direção de que deveríamos estar vindo para cá. E desde lá, então, estamos trabalhando junto à igreja. Nosso trabalho sempre foi de tempo integral. Tivemos a determinação para isso e também Deus nos abençoou que nós pudemos nos dedicar integralmente ao serviço do Evangelho, né? Então, servimos aí o reino de Deus. A gente fala, né, da Ser Livres, a comunidade evangélica livre, mas a questão do nome, da denominação, é simplesmente um detalhe, né? Nós cremos que estamos aqui para servir a Deus, para anunciar o Evangelho, a palavra, para ajudar pessoas a se tornarem discípulos de Cristo. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, de uma família. É isso aí. Muito legal. Tá bom, então, vamos começar a falar aí sobre o tema que você trouxe. E aí as perguntas que eu escolhi para a gente ir direcionando também o dia de hoje, né? Ok. Eu gosto muito da série The Chosen. E já foi passado lá na nossa igreja alguns episódios também. Claro que é uma representação mais simbólica, né? Mas tem um personagem que eles fazem uma referência, o Mateus ou Levi. E eles fazem uma referência que ele é autista, né? E o que será que a gente pode esperar da Bíblia ou esperar, né, dessa referência? Porque a comunidade autista gosta também, né? Talvez não todos, né? Mas foi como Jesus o acolheu, né? É muito interessante isso. Quando eu percebi a primeira vez, eu disse assim, esse pessoal teve uma percepção muito especial, importantíssimo, né? A gente fica muito feliz de ver, né, como é que eles chamam isso? É a liberdade, né, de poder desenvolver certos temas sem ferir o conteúdo original. Licença poética. Licença poética, exatamente. E eu achei fantástico. Primeiro porque esse é um tema muito novo, né? Alguns psicólogos e psiquiatras, eles afirmam que a neurodivergência sempre existiu, só que não era conhecida, não era divulgado, né? Certo. Mas, veja, eu posso até entender isso, mas a incidência de casos, a frequência com que isso está aparecendo é absurdamente maior e tem suas razões para isso. Eu não sou a pessoa mais, vamos dizer assim, mais indicada para falar da questão científica, né? Sim. Aí vocês procurem aí alguns bons psicólogos, até recomendo aí o Edu Xavier, né? Eu escuto algumas coisas dele, o Dr. Jean, pessoas que entram em questões profundas assim e ajudam a gente a entender mesmo, né? Mas talvez na época de Jesus esse não era um problema, mas eles fizeram muito bem
trazer para dentro da história bíblica questões atuais. Por quê, Stephanie? Porque se a fé cristã não se aplica a contextos e situações atuais, ela é inútil. A nossa fé, ela só é necessária e útil para a gente aplicar nas questões do nosso dia a dia. Ah, mas você precisa ter fé para ir para o céu. É só isso? Né? Só isso? Eu sei, a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança é só para essa vida, somos mais infelizes de todos os homens, né? Dignos de compaixão, diz ele. Mas a nossa fé também, ela diz respeito a questões relevantes. Para isso existe uma coisa chamada teologia. A teologia é a capacidade de fazer a leitura das Escrituras e aplicar ela para o contexto atual, contemporâneo. Então, alguns teólogos até diziam, né, que, como Karl Barth, ele dizia que numa mão está a Bíblia, na outra o jornal. Então, você precisa saber conviver na atualidade com essas duas dimensões. E eu entendo que isso é muito importante. E eu percebo que a Bíblia, ela é atemporal, né? Eu não vou lembrar, né? Eu leio alguns versículos, mas eu lembro de ter lido Provérbios também, e não sei se foi ali exatamente, mas tem ensinamento que tu vê que tem ditados comuns que foram tirados dali. Sim. Né? E que é usado, tu lembra que os antigos falavam, né? Aconselhavam de certa forma, e está ali na Bíblia. Exatamente. Não, exatamente isso. E pegando o gancho aí nas tuas palavras, porque parece que a humanidade tem mudado. E ela mudou, sim, intelectualmente, tecnologicamente, filosoficamente, né? Inclusive, o estudo da filosofia é algo muito interessante para a gente entender os porquês de tantas coisas. Mas o ser humano, apesar de ter mudado o tipo de roupa, a cor da roupa e a dieta, ou sei lá, a cultura, né? A cultura, ela é evolutiva. A gente entende que o coração do ser humano continua igualzinho ao que era desde o princípio. Quando eu estava lecionando artes, eu tenho uma opinião referente a isso. Eu acredito que o homem, ele não evoluiu, porque tudo começou com aquelas artes rupestres, sabe? Tinha umas teorias assim tão absurdas que parecia que eram... Assim, só faltava falar que era macaco que tinha pinchado, ou não sabia a diferença da representação e do ser representado, né? Eu falei, gente, a única diferença daquele homem para nós é que nós temos um acúmulo de conhecimento. Exatamente. Então a gente foi acumulando. Exatamente. Um grande salto foi quando teve a escrita, né? E a gente sempre tem acúmulo de conhecimento. Se pegar uma criança, botar lá no meio da selva amazônica e de alguma forma ela sobreviver e crescer, ela não vai ter o que a gente chama de inteligência. Ela pode ser astuta, mas ela não vai falar, com teorias, teoremas de Pitágoras, ela vai chegar nessa conclusão sozinha. Então, assim, tudo é questão de acúmulo de conhecimento, né? Bom, que maravilhoso, né? Agora passou na minha cabeça, assim, né? Porque Jeremias tem um ditado, né? Um versículo que fala justamente sobre isso. Porque eu já te conhecia antes né? Quando você foi pro ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Exatamente. Aí que tá a chave, Stephanie, muito bom porque é exatamente isso que eu entendo que está acontecendo. A humanidade passa por mudanças culturais. Mas veja, nenhum ser humano em si consegue melhorar a sua inteligência. Isso é senso comum de todos os cientistas e psiquiatras. Você pode desenvolver até técnicas de memorização, de aperfeiçoar a tua resposta ao conhecimento, mas o que nós temos hoje é acúmulo de conhecimento. A inteligência do ser humano ela não cresce.
Assim como você nasceu, você vai adquirir conhecimento no transcorrer da sua vida, mas você vai ser quem você sempre foi. Então, o que o ser humano, vamos dizer assim, primitivo, entre aspas, né? Ele não era mais burro do que nós. Ele era inteligente como nós. Só ele não tinha acesso à mesma fonte tecnológica, que isso é uma evolução do ser humano. Então, o que acontece com as escrituras, como você acabou de mencionar aí, né? As verdades bíblicas, elas são ensinamentos milenares, mas que não tratam de cultura e de tecnologia, que tratam sim da essência do coração do homem, né? E é aqui que reside o ponto da fé. A fé, ela interfere na nossa vida, ela interfere no nosso contexto, ela interfere na realidade do hoje. Por quê? Porque ela trabalha as intenções, os propósitos do coração, né? Em Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada que divide alma e espírito, e diz lá que ela é capaz de discernir os propósitos do coração. E, gente, isso é maravilhoso. Entender que a palavra de Deus é aquela que te confronta com o mais íntimo do teu ser. E por isso que ela também é tão odiada. Porque, em muitos casos, isso é tudo que as pessoas não querem, né? Não querem que ninguém mexa nos seus segredos íntimos, né? E isso é uma pena, porque é um grande prejuízo para as pessoas. Elas estão repetindo ciclos, né, viciosos de vida, erros de comportamento, erros sociais, erros familiares, né? Por exemplo, você falou ali da arte, né? As pinturas e tal. É os recursos que eles tinham naquela época. Sim. A arte evoluiu. A arte é arte. Mudou formas, estética. Mas a arte sempre foi arte. A família. Família evoluiu? Família sempre foi família. E hoje está enfrentando, né, um bombardeio. É uma distorção, né? Uma distorção. Por quê? Porque às vezes o que um pai fez, o filho naquela família, ele tem um trauma, tem uma rejeição àquilo, e ele acaba repetindo os mesmos erros que os seus pais cometeram. E é aqui que entra a palavra de Deus, né? A gente poderia até falar um pouco mais sobre isso, porque Jesus é esse elemento central da história. Nós celebramos a Páscoa agora, né, recentemente. Sim. E falamos muito sobre esse assunto. A ressurreição de Cristo é o evento mais importante de toda a história em todo o universo, né? Porque ali aconteceu o maior de todos os eventos miraculosos, e aí nós vemos a intervenção de um Deus que não está esquecido lá no céu. Tem um livro de um escritor que eu gosto muito, que é o Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, ele é um pastor suíço, presbiteriano, e ele é um sociólogo e filósofo. E tem muito mais aí, né? Um PhD, um homem muito inteligente. E ele faz uma leitura do caminho da humanidade no transcorrer da história. E ele nos ajuda a entender por que é que hoje a humanidade se comporta do jeito que se comporta, né? Eu admiro pessoas que conseguem chegar, né, como dizem, né, muita areia pro meu caminhão, mas lendo pessoas como ele, eu disse, puxa vida, é por isso que hoje nós estamos enfrentando esse tipo de problemas. E aí, o que acontece? Como muitos psiquiatras, psicólogos, cientistas, eles chegam à seguinte conclusão: depois de dar a volta ao mundo, estudar muita coisa, eles param e dizem assim: tem que haver algo mais. Não é possível que seja só isso, né? A palavra de Deus, ela, por causa da conotação religiosa que criaram a respeito dela, né, ela é rejeitada por muita gente, com certeza. Mas toda pessoa que se aproxima dela e com sinceridade lê e começa a refletir nessas verdades, ela acaba encontrando as respostas que precisa para a maioria dos seus dilemas. Vai encontrar sim.
Com certeza, nós podemos fazer um testemunho, né, que hoje eu recebi, né, na reunião da escola, uma avaliação do Júlio, né, que é o meu filho mais velho. E nesse último ano, né, que a gente, acho que já fez um ano e um pouquinho que a gente está na Livre, né, e a gente não estava participando de uma igreja anteriormente, até porque, até uma amiga minha fez lembrar isso também, a gente teve algumas situações, né, mas também muitas das vezes era uma questão assim que a gente sempre achava que estava incomodando também. O medo do julgamento, né? Que muitas pessoas às vezes olham para quando a gente fala, elas falam assim, não, mas acontece. Gente, acontece, né? E às vezes não só por causa das outras pessoas, e sim porque como que a gente mesmo está, né? Por causa das nossas, né? A nossa ótica também. Às vezes a gente não está curada, às vezes a gente precisa de um tempo. E no momento o que mais precisa é aquele, né, assim, aquela acolhida, né? E o resultado, né, da avaliação até da psicóloga que tem também, né? Ela falou assim que o Júlio mudou muito, né? Ele tá bem mais envolto, ele tá, assim, participando mais, né? Então, eu atribuo isso ao movimento que a gente fez de estar participando ativamente de um grupo, de uma unidade, né? E o que é ser unidade, né? O que é ser unidade? Então, essa resposta também está, né? Nas Escrituras e no nome de Jesus, aonde, de acordo com a palavra de Deus, Deus faz convergir nele todas as coisas, nos céus e na terra, né? Ele é de fato o centro de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Porque a nossa vida aqui não é para nós mesmos. O ser humano, ele continua dando voltas em si mesmo. Ele continua girando em círculos. E isso é algo novo. Esse girar em círculos faz parte do mundo moderno e pós-moderno especialmente. Só explicando um pouquinho, né? Veja, a humanidade, ela sempre foi uma humanidade cheia de vigor e vontade. Então, os filósofos, né, até no século XVII e XVIII, eles eram, a maioria deles, né, tomados assim de um pensamento idealista. Porque eles acreditavam no mundo perfeito. Havia a perspectiva do divino. Mesmo que as pessoas não buscassem a Deus, elas acreditavam num mundo ideal, numa sociedade onde, né? E o que acontece? Em cima disso vieram todos os movimentos do renascentismo, da Revolução Industrial, o crescimento da humanidade. O ser humano ele subiu a patamares assim. Então havia um otimismo, um idealismo. Mas então, no século XX vieram as guerras, né? E Sim. As grandes guerras mundiais, seguido de eventos que vieram antes, de pragas, de doenças, de outros problemas aí, começou a gerar uma frustração mundial. E os pensadores começaram a se perguntar, mas então não é bem como a gente pensava. A maldade é mais forte do que a virtude, né? Então, eu só estou resumindo, isso é bem superficial aqui, né? Só para entendermos. Então, começou a criar nos pensadores um clima de desespero. Uma linha muito clara de desespero entrou na humanidade. E é onde o ser humano começou a perguntar, mas, afinal de contas, quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu existo? Vale a pena viver? E isso, né, com a chegada do pós-modernismo, onde tudo se tornou relativo, né? De fato, o ser humano está girando em círculos assustadoramente. Olha, Baldo, é incrível você ver as pessoas sem sentir
um propósito para viver. Quando eu lembro dos meus avós e bisavós, né, há uma diferença gritante entre quem eles eram e quem são as pessoas hoje. Então, a humanidade hoje, Stephanie, ela tá tomada de um desencorajamento, uma falta gritante de esperança. As pessoas não sabem mais para onde ir e o que fazer. Quando a gente começou a ver assim os primeiros casos de neurodivergentes, naquela época não se chamava disso, né? A gente começou a ver as pessoas perguntando, e agora o que eu faço? E sempre teve, né? Sempre teve e foi... Mas, o que as pessoas faziam antes de saber que haviam autistas ou que haviam... O que as pessoas faziam? Sim. Elas amavam seus filhos. Só isso. E aí hoje elas se perguntam, o que eu faço? E você vai para as escrituras e você vê lá, ame o seu filho. Mas tu sabe que isso é um peso Júlio, de um diagnóstico também. O Júlio saiu o diagnóstico dele, eu acho, com 10 anos, né? Sim. E... Nossa, como é que a gente acertou tanto? Cara, porque a gente tratou ele por igual e amou ele do jeito que era para ser. Sabe? E nós acertamos sem saber que ele tinha o diagnóstico. Né? Sempre acolhemos, sempre demos atenção e sempre educamos, né? Não quer dizer que a gente é perfeito enquanto pais, né? Não. E também enquanto ser humano, porque, né? Aí você mencionou uma chave importante. Nós não somos perfeitos. Aí está a razão pela qual nós precisamos mais ainda de fé. Certo. Eu costumo dizer para as pessoas que se a fé que você tem cabe dentro de você, essa fé não pode te ajudar. Você precisa ter fé em algo maior do que você. Ou seja, o dilema das pessoas é justamente elas querem se agarrar a algo. Até escutei um psicólogo falando recentemente, e ele usou uma expressão que eu disse assim, eu já pensei algo parecido, né? As pessoas, elas querem se agarrar a algo. E a fé é como uma boia que você joga para alguém que está nadando e que está tentando se salvar. E você joga uma boia para ela se agarrar e não se afogar. Só que vem a segunda parte. Você já tem a boia, agora você tem que fazer a tua parte, que é nadar. Senão você vai continuar lá no meio do mar, né? Você tem que nadar. E as pessoas, elas não querem só a boia. Elas querem alguém que vá lá e tire elas, que resolva os seus problemas. E isso não é fé. A palavra de Deus é como uma boia que a gente se agarra e que nos ensina o que fazer, né? Quais os passos que nós temos que tomar, quais os passos. E a importância disso. Agora, veja, nessa questão que vocês falaram do diagnóstico, né? O mundo pós-moderno é um mundo sem esperança, é um mundo de desespero, é um mundo aonde algumas ideias entraram na cabeça das pessoas por causa do coração egoísta do ser humano. Então existe um negócio que eu gosto de falar para as pessoas, que dizem assim que a propaganda é a alma do negócio, né? Você já ouviu essa frase? Mais uma frase, né? E com certeza você vai achar um provérbio lá na Bíblia que tem algo parecido com isso, porque lá em Provérbios diz assim, que o comprador vai lá e diz assim, não vale nada, né? Depois que ele comprou por uma pichincha, aí ele sai dizendo assim, né, fiz um bom negócio, né? É mais ou menos isso. O que faz a propaganda? A propaganda que a gente vê na internet, na televisão, o que faz a propaganda? A propaganda, ela trabalha com as tuas emoções, com a tua autoimagem, né, com o teu prestígio, e vai dizer assim, cara, você não tem aquele tênis, você vai ser o único da tua cidade que não tem esse tênis. Eles criam a necessidade. Você é o cara mais infeliz de Rio do Sul porque não comprou aquele tênis. E aí eles te põem para baixo, eles te deprimem.
para criar uma ilusão de que se você comprou aquela ideia, aquele produto, né? Então, isso faz parte. A propaganda, nesse sentido, está fazendo uso de um recurso que já é o pensamento vigente da humanidade. Então, as pessoas, elas estão criando, inconscientemente, através das comparações, né? E aqui entra as redes sociais, né? Muito forte, né? Isso. As redes sociais, elas trazem para você aquela ideia, cara, mostra o que você tem de melhor, porque alguém vai querer se comparar contigo. E é o que a gente faz. Você vai olhando ali, zapeando, né? E para olhar os sorrisos de todo mundo e dizer assim, por que eu não tenho esse sorriso também? Por que eu não tenho esse corpo também? Por que eu não tenho esse carro também? Mas qual é o problema disso? O problema disso é que da nossa referência está em coisas transitórias, culturais. A gente se agarra numa boia chamada valores culturais, que são evolutivos, que hoje, né, você ter uma casa de 50 metros quadrados e ter um jardim grande cheio de horta não é mais uma coisa importante, né? Um gramado bonito na frente não é mais tão importante, né? Hoje os valores são outros. E isso vai criando nas pessoas um sentimento cada vez mais difícil. Então, olha o que acontece. As pessoas hoje chegam num psicólogo ou num psiquiatra e já chegam direto dizendo assim, eu quero um diagnóstico. Porque eu não quero ser o diferente, eu quero ter uma razão para justificar a minha vida. Eu preciso de um diagnóstico. E os psicólogos já entenderam isso. E eles estão lá justamente para isso. Eles querem ajudar você a lidar com o teu sofrimento. E eles acabam te dando E a grande pergunta é, isso vai resolver a tua situação? Ou simplesmente vai protelar ou vai estender os dilemas da tua alma? Vai fazer você pagar a fatura mais na frente? Em vez de pagar hoje, você paga com juros amanhã? Bom, o Baldo pode de repente falar, né? Porque eu não sei se o Johnny já estava sabendo, né? Mas a gente conversa bastante, né? Sempre tem bastante comunhão, contato, né? Sim, eu acho que existe. Mas eu sou esposa, pontos, né? Eu sou esposa típica, né? O Baldo já tem Eu procurei diagnóstico. Uma neuro, porque eu tinha certeza que tinha TDAH, tenho TDAH, né? Então fui fazer essa avaliação e tirando essa avaliação, né, foi feito outras, foi investigado, como tem 2 meninos autistas também, foi feita a investigação e saiu, né, o autismo e TDAH, né, e daí a gente acaba entendendo muita coisa que acontecia, né, com certeza, no passado. Então e assim, eu sempre me considerei burro na escola, burro ao extremo. Só né? que não. E não é, né? Então, meu QI, super inteligente, meu né? QI é acima da média, né? Só que é aquela questão, né? Porque... E aí que está, Baldo, aí olha, veja, a nossa sociedade hoje, ela procura dar rótulos às pessoas. Só que a vida é mais complexa do que isso. Sim, o mundo é mais complexo mesmo. do que isso. A vida familiar é mais complexa do que isso. E nós estamos diminuindo, nós estamos trazendo a coisa para níveis tão reducionistas, que a gente lida com muita simplicidade questões que são complexas demais, né? Por quê? Porque é mais fácil você dar um rótulo e dizer, esse é meu problema. Na verdade, o conhecimento de si mesmo é uma das coisas muito importantes, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Te acolhe, né? Porque querendo ou não, se ele se conhece, né, Johnny? Se ele se aceita, sabe qual é... né? Na verdade, o diagnóstico, ele tem que vir, né? No sentido de a pessoa se autoconhecer. E nem sempre tudo é diagnóstico, né? É exatamente isso. É o que eu estava falando antes. Por que a gente não vai para o conhecimento de nós mesmos que as escrituras nos dão?
Não sou contra os diagnósticos, os médicos, né? Os doutores são necessários para nos ajudar na caminhada, assim como, né, pastores, líderes espirituais e tal. Mas veja, a gente dá às vezes tanta importância a um diagnóstico. Na verdade, ele chega a ser maior do que o teu próprio Deus, né? E é aí que reside o problema. Né? É a minha visão, assim. Então, né? A psicologia, ela explica que o nosso cérebro, ele está em formação. E eu acredito nisso. Sim. Uma criança, por exemplo, que ela não deveria ficar presa a telas, e nós não deveríamos estar presos a essas comparações que a gente faz, porque quando a gente vicia, né, naquele zapear, a gente fica sempre se comparando com outros. E isso é uma coisa quase impossível, porque nós somos únicos. E o que acontece quando a gente usa uma comparação assim? O nosso hipocampo, ele não se desenvolve adequadamente. Uma criança, ela precisa desenvolver o seu raciocínio, né, as suas funções cerebrais, e enquanto ela está com a tela na mão, ela está limitando esse desenvolvimento. E a gente entende que essa é uma questão que vai ainda trazer necessidade de muita conversa, muitos debates a respeito disso. Porque Sim. É um problema muito grande. Enfim, quando a gente chega então e fala, abre a Bíblia para as pessoas, né? Elas logo pensam numa igreja ou numa religião. Mas na verdade não é disso que a Bíblia está falando. Ela está falando de um relacionamento com o teu Criador, de um Jesus a quem amamos, que pagou um preço altíssimo pela nossa vida, e ele está dizendo, no mundo Sim. vocês terão aflições. A vida nesse mundo é complicada, é complexa, mas tenham bom ânimo, eu venci. Sempre houve pessoas diferentes. Eu amo essa passagem. Ela é divina. É né? divina. Nós não vamos poder impedir de que os conflitos aconteçam. Mas andando com ele, seguindo os passos dele, a gente vai achar o caminho para passar por essa tempestade. Né? Algumas tempestades vão durar o resto da nossa vida. Sim. E há talvez um engano, né, como nós falamos no início, de que os antigos não sabiam do que estavam falando. Eles eram tão inteligentes como nós. E essas verdades, elas são dignas de confiança. Né? É isso que a Bíblia está afirmando. Essa palavra é digna de confiança. Confia nos valores eternos de Deus. Confia no Senhor Jesus. Tenha um relacionamento vivo com Ele. Isso que faz toda a diferença dentro de uma família. Quando um pai, um homem, vamos dizer você, Baldo, é um ser humano como todos nós. Pode perder a paciência, pode ficar nervoso, estar preocupado com as contas a pagar, tem suas necessidades pessoais, tem seus dilemas, e de repente pode naquele dia parecer que acabou o mundo. E daí você vai lá para o ensinamento simples de Jesus e diz assim, perdoa, assim como eu vos perdoei. Ame, assim como eu vos amei. E aí você se ajoelha diante do seu filho, né, com quem você perdeu a paciência, e diz assim, filho, vem cá, me dá um abraço. Me perdoa porque eu errei. E olha, eu não faria isso, mas Jesus me ensinou, porque eu amo Ele e eu quero fazer isso. Gente, a luz explode naquela família. É um brilho que... Porque quando amamos a Cristo, nós voltamos ao interior da nossa alma que sempre deveríamos viver. Mas né, o pecado, a maldade em nosso coração nos separou disso. Quando a gente se arrepende disso e volta a viver num relacionamento com Ele, tudo na nossa vida começa a mudar. Eu acho que essa mensagem, Stephanie, é uma das mensagens de mais esperança que existe para uma mãe atípica. Por exemplo, fico pensando naquela mãe que tem um filho neurodivergente, digamos, de nível 3. Não se fala mais severo, né? Porque isso assusta as pessoas, né? Sim. Mas aonde realmente é complicado lidar com seu filho. E ela pensa, até quando eu vou
ter que carregar é um peso na vida dela, é difícil, é sofrido. Às vezes, você sabe, né, estatisticamente, que pais de autistas, homens, quero dizer, né, 90% desses pais abandonam o lar. Sim. Quando eles descobrem que tem um filho nessa... Eles abandonam e deixam a mulher sozinha. É cruel. E ela está lá carregando sozinha aquele peso, né? Não digo que para ela seja um peso, porque o amor às vezes, né? Sim, transcende, né? Mas quando ela percebe que Deus não abandonou, que ela está aí, junto, né, do seu filho para cuidar dele, que é uma missão de vida, e que há pessoas, há uma comunidade, você falou em unidade, né? Quando nós estamos juntos em Cristo, nós já entendemos que ninguém carrega os fardos sozinho. A Bíblia diz: carregue os fardos uns dos outros. É isso. Por isso que o projeto Mães e Vozes deu tão certo, sabe? Porque a ideia foi acolher as mães. Isso, né? E muito lindo. Foi comentado também, né, que a maioria o pai larga a mãe, porque é a mãe, né? E as crianças, eu não sei se é os meus, né, é a mãe. Né? Eles querem o acolhimento da mãe, a mãe, né? O pai é o brincalhão, só faz besteira e a mãe é que cuida, que zela, né? E que bom, eu queria falar para as mães, né, que estamos nos ouvindo aqui nesse podcast, ou para as mães em geral, não só por causa da sua situação familiar, não só por causa do contexto dos seus filhos, mas por você mesmo, pela sua vida preciosa, pela sua alma, que é importante para Deus. As mães também estão tentando se agarrar a algo para dizer: eu preciso de uma saída, eu preciso de alívio, eu preciso... E aí vem às vezes aquelas respostas superficiais, né? Vai dar tudo certo, mãe. Não, deixa eu ser bem sincero e bem honesto. Muitas vezes a nossa aflição vai ser pelo resto das nossas vidas, né? Dependendo da situação, se não houver um milagre, uma intervenção direta de Deus na cura, em algo sobrenatural, provavelmente o que Deus está dizendo é que a nossa missão de vida é cuidar daquela vida, daquele filho, né, o máximo que nós pudermos até o final. Tem uma frase que eu tinha anotado lá no começo, né? Não tenta consertar, né? O que Jesus fez com Mateus ali, né? Ele não tentou consertar, mas sim valorizar a sua forma de ser. Aí é que está. Porque, veja, será que Deus queria que houvesse tantas pessoas doentes? Será que Deus queria que houvesse tanto crime, tanta maldade nesse mundo? Será que Deus queria que as coisas estarem como estão? Algumas pessoas até usam isso como argumento, né? Se Deus existe, se Deus é amor, por que tantas crianças passam fome, né? Bom, esse é um argumento até difícil responder algo assim, porque na verdade não tem a ver diretamente com Deus. A pergunta é: se Deus existe, por que eu não estou fazendo algo para mudar o contexto onde eu vivo, né? Porque eu não estou repartindo a minha comida com a criança que tem fome. A gente, às vezes, entende que... primeira questão é fazer uma leitura do nosso contexto e dizer: qual é o meu papel? Qual é a minha função? Eu quero mudar o contexto ao meu redor, mas qual a minha responsabilidade? Infelizmente... A questão, às vezes, de as pessoas correrem para diagnósticos, como estávamos falando, é que as pessoas, elas querem transferir a responsabilidade. O que o Adão fez, né? Querem terceirizar. Foi ela que me deu ali. Querem terceirizar. De quem é a culpa, né? Querem terceirizar. Viu? Sabia que ia ter um pitaco do balde aqui, gente. Vocês estão vendo, né? Gente, esse é um problema. Mas isso é bom a gente trazer, né? À tona, conversar, né? Esse é um problema pós-moderno, sabe? Nós queremos terceirizar as coisas. Sim. A gente quer terceirizar a nossa saúde, dizendo:
é o médico, é o hospital que tem que me dar saúde. A gente quer terceirizar a educação, é o governo que tem que educar meus filhos. A gente quer terceirizar a felicidade, dizendo assim, é a minha esposa que tem que me fazer feliz. Meu marido tem que me fazer feliz. O sucesso também, é o coach lá que tem que comprar um curso. Mas veja, essa é a raiz do pensamento pós-moderno, onde o homem, o ser humano, né, quer dizer, assume uma atitude vitimista. Por favor, me dá um diagnóstico para dizer que não sou eu, mas alguém outro é responsável pela vida que eu vivo. Mas não, a gente quer mudanças ao nosso redor e não quer aceitar o contexto. A aceitação de quem eu sou, da minha situação, é o primeiro passo para Deus fazer algo. E a Bíblia chama isso de arrependimento, né? Quando a palavra de Deus, aquela espada, entra e ela vai te dar o diagnóstico preciso de quem você é. Ela vai dizer, você é pecador. Agora, isso é um insulto para nós. Mas é um insulto necessário. Mas eu sou um ser evoluído. Tão evoluído que você nunca mudou. Continua sendo como Adão, né? As pessoas dizem, Adão fez isso, né? Se a Eva não tivesse comido o fruto. Aí eu diria assim, o que você faria se estivesse no lugar de Adão? Por que é que você hoje, então, não faz diferente? Eu vou dar um exemplo de casa, sabe? Ai, lá vem. Eu cheguei meio brabo porque eu acho que era uma peça de roupa que não estava lá, mas eu tinha duas. Por que as duas estavam, né? Não estavam dispostas. Aí a Stephanie falou assim, eu sei agora porque tu se irrita tão fácil. Pequenas coisas, porque tem duas peças. Não, porque tem o laudo, né? Ela não sabe qual é o problema. Tem coisas que para ela não que faz também poderia ter sido explicado, né? Através do aconselhamento, porque querendo ou não, quando a gente faz aconselhamento também, curso para noivo, né? Mas é isso que eu ia chegar. Ela usou o diagnóstico como evitou uma briga, evitou uma discussão. Só que se seguisse a escritura, não precisaria do diagnóstico. Também também ia ser evitada a briga. Mas vamos olhar pelo lado positivo, né? O diagnóstico, ele, por um lado, ele não é ruim, não. Se a gente usá-lo da maneira correta. Ele é como uma boia que você joga para a pessoa para dizer, olha, agora você sabe o que está acontecendo. Contudo, você precisa fazer a sua parte. Parar de se justificar, de se apoiar nele e sair do meio do mar, né, e vir para um terreno seguro. Ou seja, a nossa responsabilidade diante de quem nós somos e da onde nós queremos chegar continua sendo nossa. De mudar, de buscar mudanças, buscar arrependimento, mudanças de vida e assim por diante. E eu acho muito precioso isso, Baldo, porque não use o teu diagnóstico para se justificar. Use ele como uma alavanca para você, de fato, e às vezes aqui... Mudar, né? Mudar, trazer algumas... Né? Claro, a pessoa muda se ela quer também, né? Agora, infelizmente, o que acontece? Eu confesso que eu já tirei proveito. Eu já fui no zoológico lá, peguei meia entrada. Agora, olha o que acontece, né? E aí está um problema de hoje, que é justamente o que eu estava falando antes. Quando a gente põe um crachá na pessoa dizendo eu sou doente, na verdade nós estamos aqui legalizando o julgamento. Nós estamos tornando oficial. A nossa sociedade hoje é uma sociedade julgadora. Nós julgamos muito e parece que isso se tornou normal. Né? E o único que pode nos julgar é Deus. Sim. Só Deus pode nos julgar. Avaliar, diagnosticar, isso é normal. Nós fazemos. Você não senta na mesa e fala da vida de alguém? No bom sentido, isso é permitido, isso é correto. A gente sempre, fulano de tal, aconteceu isso, né? Isso não é fofoca nem crítica, daí seria errado, né? Mas quando nós julgamos alguém no sentido de condenar alguém, está errado. Porque nós estamos pressupondo que tal pessoa teve essa intenção e você não sabe a intenção que ela teve. Só ela sabe e Deus sabe. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela julga os propósitos, as intenções do coração. A minha neuropsicóloga falou a mesma coisa. Aí você abre a Bíblia, né? Você abre a Bíblia e Deus fala para ti, tá vendo, cara?
ali você mentiu. Ali você fez o que não devia. Ali você foi hipócrita. E como você vai contestar o que Deus está te falando? Isso. Né? Ou você aceita ou você rejeita. E a fé, para mim, tem a ver com isso. Fé não é só um sentido, Stephanie, de dizer para as mães, para as famílias, dizer assim, vai dar tudo certo. Essa não é a fé bíblica. Porque não vai, né? E que nem eu tava lembrando, tinha falado lá que as pessoas querem usar uma justificativa, né? Por que Deus não faz isso? Mas sim, se for pensar mesmo, a pessoa que crê na existência de Deus, né? Tu vê como a dimensão é tão grande que essa vida que a gente tem aqui, ela é passageira. É aquela coisa... É uma parte significante, né, para todo o resto. Se for analisar a eternidade... É muito curto. Então, né, ele deixou Jesus sofrendo, né? Jesus se deixou sofrer, então... O que é nós? Jesus ressuscitou Lázaro, mas... Lázaro está morto. Morreu de novo. Morreu? E como é que morreu? Sofreu? Ele ficou velho? Sofreu na velhice? Entende? Não transformou num super-herói. Né? Então, mas Jesus não. Ele continua. Então a gente tem que sempre pensar em algo maior, né? A nossa fé é baseada nessa evidência, né? E veja, é bom a gente recorrer à ciência. A ciência é importante, mas um fenômeno acontece. Quanto mais cresce a ciência, que é o acúmulo de conhecimento, né? Então é uma construção de um prédio e o primeiro andar é construído na terra, mas tem um fundamento abaixo daquilo. O segundo andar e assim por diante é construído em cima de um fundamento anterior. A ciência é assim. Você não consegue chegar lá no 10º andar sem os outros 9, né? Então é necessário você levar em conta isso. Mas o que está acontecendo com a ciência? Quem está pensando no 10º andar se desconectou do chão e esquece, né, de que foi necessário aquele começo. E aí há um esfriamento do coração das pessoas. As pessoas elas estão se afastando da espiritualidade, do amor, das coisas essenciais da vida. Né? Então estude, seja... Né, mas eu acho que a ciência ela não afasta Deus. A verdadeira ciência não. É a pessoa que... Isso vai depender da pessoa, né? Eu gosto muito de ciência, eu fico vendo bastante vídeo, né? Até vi um recentemente que falou que o homem, ele... Todo o nosso componente que é feito o nosso corpo vem da Terra. Né? Exatamente. Deus então... E já está lá na Bíblia. Do pó viemos, ao pó voltaremos. O homem do pó. Né? E o sopro de Deus. Aí tu fica pensando, não, mas isso não existe. Cara, mas o que é a vida então? Porque se não for esse sopro, a gente pode montar o Frankenstein. A gente monta a parte de corpo, dá um choque e ele levanta. Né? A pessoa quando falece, quando morre, o que é que... Então, a verdadeira ciência, ela não é contrária à fé. Até você precisa de muita fé para acreditar em algumas coisas que os cientistas estão falando. Se começar a entrar ali na física quântica mesmo, exatamente. Meu Deus do céu, aí Bom, aí nós vamos longe, né? Entrar nesse assunto, né? Mas entender o comportamento humano e a consciência do homem é o desafio hoje da física quântica, né? A mecânica quântica, ela consegue explicar a estrutura da matéria, mas quando eles tentam explicar a consciência do ser humano, eles chegam à conclusão de que não é isso, de que tem que haver algo mais, que eles não conseguem discernir. Então, mas isso vai muito longe. Então, por isso que eu digo que naturalmente parece que a ciência nos afasta, ela nos leva a pensamentos tão profundos, porque o universo é vasto, né? De que acabamos nos desconectando da espiritualidade, da simplicidade. E para o cidadão comum, né, como diz aí o Dr. Jean, ele diz assim, não é possível que a gente tem que fazer doutorado, pós-doutorado, estudar, né, uma vida inteira para chegar à conclusão de que mais feliz é o cachorro que está ali e porque tem comida
ele está feliz e isso é suficiente para ele. Então era melhor a gente ser um cachorro e não um ser humano, né? Se a gente não tem explicação para todas as coisas da nossa vida. A ciência, ela teve um tempo, né, que batia de frente com não digo com a fé, com a igreja, né? Com a igreja católica. Acho que foi Copérnico que disse que o centro do universo, o sistema solar é em torno do Sol e não da Terra, né? Isso. Então, para a igreja foi, né, condenou, porque não pode, Deus criou a Terra, só que na Bíblia não está dizendo que o centro do universo é a Terra, né? Então, a minha pergunta é justamente isso, né? Os meninos aqui. Quando, só terminar um pensamento. A gente fala de todos esses assuntos e é importante, como pastor eu penso e estudo tudo isso também. Obrigada. Mas veja que o que para uma mãe que está ali com um filho desesperado nos seus braços, o que para ela de fato é importante? Qual é a mensagem que a gente tem para ela? Eu entendo, falar de sistema solar, de quântica, de psiquiatria, psicologia, talvez ela precisa de algo mais agora, nesse momento. E então, desprezar a fé, desprezar a confiança no sobrenatural, num Deus eterno, transcendente, que tem recursos para o nosso hoje, para os nossos dilemas hoje, é justamente uma falta de inteligência e de ciência. Nós precisamos desse elemento tanto quanto do conhecimento, do saber científico. E é isso que eu digo, né, que a nossa fé ela tem que ser o mais simples possível, mas tem que estar aberta para o mais abstrato possível também. Sim. A gente está chegando, né, nos momentos finais aqui do nosso... já foi tão rápido. Muito rápido. Assim, a gente certamente teria muito mais que conversar e com certeza eu acho que vai ter mais episódios. Não sei se o Johnny gostou tanto aí de estar conosco, né? Porque é um assunto bem... Eu trouxe algo aqui para vocês, Olha Stephanie. só, que legal. A editora Esperança, que é uma editora da nossa convenção, sim, ela tem excelentes materiais, livros em todas as áreas. Vou abrir, hein? E recentemente eles publicaram esse livro. Eu queria passar para vocês. Pode abrir, por favor. Queria que você até... E a gente até tem alguns livros aí na nossa comunidade ali, né? E a gente escolheu esse livro para você, porque ele é uma história de um menino diferente, né? E como diferente, ele poderia ser desprezado, jogado num canto, rotulado. Ai, que lindo! Mas a família e os líderes perceberam o potencial dessa criança, que hoje se tornou um escritor. Né? E a história dele, né? E depois voando com as asas rasgadas. Daí vai estar passando aqui na tela, tá, gente? Para o pessoal poder visualizar, né? E essa é a realidade da nossa vida hoje, né? Veja um médico que faz uma cirurgia no coração. Ele tem que operar um coração enquanto o coração está batendo. Veja um pastor que cuida de uma pessoa, né? Eu tenho formação em aconselhamento pastoral. A gente conversa com pessoas, mas você acha que todos os meus problemas já estão resolvidos? Muitas vezes eu estou falando com alguém dos problemas que eu mesmo tenho, né? Sim. E a vida na humanidade é isso, é voar. Eu gostei desse título, voar com as asas rasgadas. Deixa eu ver aqui para o pessoal que está ficando, né, curioso ali, mas eu acho que talvez... Se quiser ler atrás também. Inclusão é o que eu quero, é o que eu vivo, né? De Rafael Miller, voando com asas rasgadas. Um autista com muito a dizer. Muito bonito, muito... Já pegou. O título é bem... Muito legal. É bem aquilo que eu penso também em relação, né? Desde quando... A gente não sabia, né? Que o Júlio era autista, a gente via que tinham coisas diferentes. E a gente, como o Baldo falou, como a gente sempre amou ele, né? Desde o primeiro momento... A gente foi sempre tentando fazer aquilo que era melhor para ele. E também uma coisa que na hora que ele falou que passou pela minha cabeça foi aquela questão não só de acolher, mas também que a gente, enquanto casal, a gente tem esse pensamento que é a questão de limite, né?
Porque nem tudo é assim, uma educação respeitosa, até postei, né, isso na minha rede, você ter respeito, você ter acolhimento, não quer dizer que um pai, né, não vai dizer tudo sim, né? Tem coisas que não são escolhas da criança. A criança não tem maturidade emocional para decidir se ela pode ir a um dentista ou não, né? Esse seria um assunto muito legal para a gente conversar numa outra ocasião. E na próxima vez aí, ó. Vai ser tal desafio, Johnny? Eu acredito particularmente, né? Adorei. Eu sou mais tendencioso, né, ao aconselhamento pastoral, reflexivo, não confrontativo, né? Mas aonde a gente ajuda a pessoa a entender o seu contexto e estabelecer os seus próprios limites. Porque sem limites, ninguém cresce saudável, nem protegido. E é um assunto muito crítico hoje em dia, né? Sim, vai ficar, de uma pontinha para a próxima vez, né? O pessoal vai estar esperando, né, Johnny? O que será de uma sociedade, de uma criança sem limites, né? Tem um versículo em Provérbios que diz assim que um homem que não tem limites em si mesmo é como uma cidade que não possui muros, né? E essa palavra é muito importante, né? Verdade. Os limites, eles são uma proteção para dois lados, para duas vias. É isso aí. Gostaria de agradecer também a presença de vocês, né? Do Baldo, né? Obrigado, Fica um pedido no ar, Baldo, né? De você voltar mais vezes aqui a participar. Se vocês me aturarem, eu volto, não tem problema. Não, eu acho que é bem importante, a gente acaba crescendo também, né? Johnny, foi muito legal ter você aqui, né? Realmente foi bem edificante, né? A gente espera que todas as pessoas que possam escutar a palavra e tudo que nós falamos hoje aqui, né, que essas pessoas consigam estar ouvindo, né? Essas pessoas que realmente necessitam, né? E só para fechar, a representação de Mateus humaniza, protagoniza e mostra que a neurodivergência não é obstáculo, e sim parte do plano de Deus. Com toda certeza. Nós somos Ele, né? Com toda certeza. Deus nos deixa em situações desafiadoras, porque há algo para nós nessa situação. Se eu puder resumir tudo que eu falei num só versículo bíblico. O Senhor Jesus disse assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Se você fizer isso, você terá cumprido toda a lei de Deus. Bastaria isso, né? Bastaria isso. E é isso aí então, gente. A gente vai ficando por aqui, né? Agradeço também ao pessoal de casa que tem assistido. Eu vou fazer um pedido para vocês, se vocês puderem, né? Se estiver gostando do nosso conteúdo, do nosso programa, deixa um like, compartilha, né? Se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante. Compartilha com alguém que de repente você acha que vai precisar desse conteúdo. E estamos aqui, sempre à disposição também. Se quiserem mandar perguntas, vai deixar, né? Os meninos vão colocar o telefone nosso aqui embaixo. Estamos aí à disposição, gente. E é isso aí, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.